Graça e paz, mãos cruzadas. Sim, foi exatamente isso que Jacó ele fez. E Israel, estendendo a mão direita, pô-la sobre a cabeça de Efraim, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando deliberadamente as mãos. Gênesis 48:14. E aquilo, querido, não era um erro de um velho cego, era uma profecia. As mãos cruzadas revelavam a cruz. A bênção, escute bem isso, querido. Não viria pela força humana, nem pela ordem natural, nem pelo mérito do homem. Ela viria exclusivamente pela graça. E Manassés era o primogênito. Naturalmente, a mão direita deveria repousar sobre ele. Mas Jacó cruza as mãos. Por quê, querido? Porque Deus estava mostrando que o favor não é conquistado, o favor é recebido, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, lá em Tito 3:5. E a cruz, querido, a cruz é maravilhosa, a cruz mudou posição. Jesus, querido, na cruz tomou nosso lugar para nos dar acesso ao lugar de honra. E está escrito lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Efraim, a frutificação da graça. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da aflição. Gênesis 41:52. O nome Efraim significa duplamente frutífero. José estava dizendo: na terra onde eu chorei, foi ali que Deus me fez prosperar. E isso aponta, querido, diretamente para Cristo. Da aflição da cruz nasceu uma geração frutífera. E lá em João 12:24 diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morre, dá muito fruto. Aleluia. Efraim, queridos, representa a frutificação da graça, a vida que floresce não pelo esforço, mas pelo favor de Deus. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta. Manassés, querido, o esquecimento não cura a dor. José declara: Deus me fez esquecer. Gênesis 41:51. O nome Manassés nasce dessa experiência. José, querido, ele acreditava que tinha vencido a dor, que tinha superado o abandono, que tinha esquecido a traição dos irmãos. Mas quando os irmãos apareceram, querido, tudo volta à superfície. José retirou-se deles e chorou. E o choro de José, ele foi tão alto que deu para se ouvir dentro do palácio de Faraó. Levantou a voz em choro de maneira que o egípcio ouviram. Gênesis 45:2. E isso é muito forte, querido, porque mostra que existem dores que o homem não consegue curar apenas tentando esquecer. A presença dos irmãos 20 anos depois trouxe de volta a memória da rejeição. E isso, querido, e isso se conecta muito com a lei, porque os 10 irmãos podem representar essa consciência acusadora, porque são 10 mandamentos, e são 10 irmãos de José. E isso pode, querido, literalmente representar essa consciência acusadora, a velha estrutura, o passado, a lembrança da dor. Porque a lei, escute bem isso, porque a lei sempre traz consciência. Paulo diz em Romanos 3:20, pela lei vem o conhecimento do pecado. José tinha construído um império no Egito, querido. Tinha autoridade, tinha prosperidade, tinha frutificação, mas bastou seus irmãos aparecerem e a memória da dor voltou. E isso revela algo poderoso. O homem pode prosperar externamente,
e ainda carregar ferida internamente. Por isso, querido, Manassés não era suficiente. Somente ter um filho e colocar o nome Manassés, esquecimento, e ficar olhando para ele e dizer que tinha esquecido a dor, não era suficiente. Esquecer não cura completamente. A graça, querido, escute bem isso. A graça não é apenas Deus mandar você esquecer o passado. A graça é Deus redimir a história. E redimir, querido, redimir significa comprar de volta. A graça, escute bem isso. A graça não é Deus apenas mandar você esquecer o passado. A graça é Deus redimir a história. E redimir significa comprar de volta. É Deus dar a oportunidade de você passar limpo toda a sua história, de apagar literalmente o seu passado de dor e de sofrimento. Somente dizer que esqueceu não é suficiente. E há muitas pessoas que acham que o perdão é um sentimento. Por isso elas ficam assim. No dia que Deus me tocar, eu vou perdoar. Sabe quando que você vai perdoar? Nunca. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão, ele é um mandamento, é a vontade de Deus. Deus quer que nós perdoamos. Essa é a vontade de Deus. E José colocou o nome Manassés, ele ficava tentando se enganar, olhando para aquele filho. E quando ele olhava para Manassés, escrito, o nome esquecimento, ele achava que tinha esquecido. Ele achava, querido, que tinha literalmente sido curado pelo sofrimento e pela dor. Mas o que ele não sabia é que ele estava somente se enganando. E é aqui, queridos, e é aqui que Judá entra novamente. Porque dentre os 10 irmãos que representavam aquele passado traumático, um deles foi transformado. Judá já não aparece mais como o homem que vem de José. Agora, ele aparece disposto a morrer no lugar de Benjamim. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, Gênesis 44, 33. E talvez esse tenha sido o momento que realmente curou José. E é lindo isso, querido. Porque o que curou José não foi o Egito, não foi o poder conquistado, não foi o sucesso. Foi ver redenção acontecendo dentro da própria família. Foi perceber que Deus não apenas o fez prosperar, mas transformou aquilo que o feriu. Isso, querido, é o evangelho puro. Jesus, escute bem isso que eu vou te dizer. Jesus não veio apenas para nos fazer esquecer o pecado. Ele veio remover a condenação e produzir reconciliação. E Benjamim, dentro disso, realmente carrega uma figura muito linda. Porque Benjamim é o filho amado, preservado pelo pai. O único que não participou da rejeição de José. E é aquele por quem Judá se oferece. E isso aponta muito para a igreja guardada em Cristo. E olha que poderoso. Quando Judá se oferece por Benjamim, José não consegue mais esconder quem ele é. Gênesis 45:1. Então José não se podia conter. Isso é maravilhoso porque a revelação acontece no ambiente de redenção. E isso conecta perfeitamente com Jesus. Porque Cristo se revela onde existe substituição, graça e amor sacrificial. Então a mensagem fica ainda mais profunda. Manassés, querido, revela que tentar esquecer não basta. Efraim revela a frutificação da graça, mas Judá, aleluia, revela a redenção que finalmente cura a história. A queda de Efraim, quando a frutificação não sustenta a presença. Efraim, escute-me isso, Efraim recebeu a mão direita, recebeu crescimento, recebeu favor, recebeu frutificação. Mas em um determinado momento, Efraim perde o alinhamento espiritual. Os filhos de Efraim
armado e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Salmo 78, no versículo 9. E é interessante, queridos, que eles tinham armas, mas não permaneceram na batalha. Tinha estrutura, mas faltava o coração. Tinha até crescimento, porque a tribo de Efraim cresceu, foi a que mais cresceu, que tinha a porção dobrada de frutificação, de crescimento. Tinha crescimento, mas perderam a presença. Israel, querido, foi derrotado pelos filisteus. Então pelejaram os filisteus. E Israel foi derrotado, Samuel 4:10. E o pior, querido, aconteceu. A arca que representava a presença de Deus foi levada. E a arca de Deus foi tomada, Samuel 4:11. Tudo isso aconteceu em Siló, o lugar da presença, o lugar do altar, o lugar onde Deus se manifestava. E abandonou o tabernáculo de Siló, Salmo 78:60. Efraim tinha frutificação, mas não sustentou a presença. Deixa eu lhe falar algo, querido, porque frutos sem rendição não sustenta o reino. A transição profética de Siló para Judá. Então a Bíblia muda o foco. Deus é maravilhoso, querido. Há muitas pessoas que acham que são insubstituíveis. E quando um diz não, querido, Deus ele procura outro. E é isso que Deus fez. Quando Efraim se negou a ir para a peleja, Deus mudou o foco. Então a Bíblia muda o foco. Jacó profetizou: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49:10. E aqui, querido, existe um mistério profundo. A arca estava em Siló, mas Siló perdeu a presença. Efraim perdeu o alinhamento. Então Deus muda o centro da história. Rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, Salmo 78, no versículo 67 e 68. A presença sai do ambiente da frutificação, sem rendição, e começa a se mover em direção a Judá. Aleluia! A arca depois sobe para Sião, o monte de Davi, o território de Judá. É por isso, querido, que eu tenho falado. Há muitas pessoas, não há nada errado sobre isso, de você ir para Israel e visitar Sinai. O errado é quando você quer novamente achar que a presença de Deus está no Sinai. O Sinai, querido, foi um lugar de condenação. Foi ali que a lei foi dada. Certa vez ouvi um pastor, um líder falando: precisamos pegar a frequência do Sinai, a frequência da lei, a frequência de Moisés. Não, querido, Deus não está mais no Sinai. Deus já está em Sião. A presença de Deus está em Sião, querido, isso é maravilhoso. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou para a sua habitação. Salmo 132:13. Siló representava um lugar de presença, mas Judá se torna o lugar do reino. Aleluia! Judá, querido, o poder da redenção. Judá, teus irmãos te louvarão. Gênesis 49:8. José recebeu a porção dobrada. Efraim recebeu a frutificação. Mas Judá, querido, recebeu o cetro, o governo, a autoridade, a linhagem do Messias. Isso é maravilhoso. Deixa eu lhe falar algo, porque no reino de Deus, a autoridade não nasce do talento, nasce da transformação. O trono não foi dado aos mais perfeitos, aos mais talentosos, foi dado ao homem que foi redimido. Aleluia! Existe um detalhe poderoso na Bíblia. A tribo de Simeão não recebeu herança própria. A herança dos filhos de Simeão estava no meio da herança dos filhos de Judá. Josué 19:1. Isso é impressionante. Simeão representa alguém sem território, sem futuro, sem estabilidade, porque Simeão carregava a marca de violência e julgamento desde a palavra liberada por Jacó.
Maldito seja o seu furor. Gênesis 49:7. Naturalmente falando, Simeão não tinha expectativa de herança, mas Deus coloca Simeão dentro de Judá. E isso é redenção, porque Judá é o lugar onde quem não tinha herança encontra herança. É o lugar onde o sem futuro encontra destino. É o lugar onde a graça reescreve história. E isso aponta diretamente para Jesus, porque nós também não tínhamos herança. Estávamos longe, separados, sem direito às promessas, mas em Cristo fomos inseridos em Judá. Esses sois de Cristo também são os descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa, Gálatas 3:29. Então a mensagem termina mostrando algo poderoso. As mãos cruzadas revelam graça. Manassés mostra que esquecer não basta. Efraim revela frutificação. Mas Judá revela redenção. Porque no final, querido, o reino pertence àqueles que foram alcançados pela graça. E até quem não tinha herança, isso é lindo, encontra lugar dentro de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar sua casa e sua família. E se essa palavra, querido, fez sentido para você, compartilhe ela para aqueles que precisam. Curte e se inscreva no canal para que eu possa estar entregando mais mensagens como essa. Deus abençoe sua vida, a sua casa, graça e paz. Aleluia.